Olá, muito boa noite. Está começando agora o Consultor Terra Viva. É o mercado de ponta a ponta aqui no seu canal que planta e cria o futuro. E vamos aos nossos destaques dessa terça-feira. O governo espera que a Câmara vote até amanhã o segundo turno da proposta de reforma da Previdência. E os deputados estão cobrando e o governo está aceitando uma promessa aqui de verbas para emendas em troca de apoio à reforma em seu segundo turno. É o troca-troca. Em entrevista coletiva, a ministra da Agricultura, a deputada Tereza Cristina, esclareceu o uso de defensivos agrícolas no país, que tem dado tema para muita polêmica ultimamente. E um cenário da comercialização da soja e do milho com o sócio-diretor da Seagro Corretora, Edmilson de Souza, com quem eu conversei hoje à tarde. E na guerra comercial entre Estados Unidos e China, o Banco Central Chinês anunciou medida para reduzir as perdas nas bolsas em todo o mundo. E os mercados reagiram positivamente. E se você precisa de informações sobre o mercado, entre em contato conosco pelo telefone 11 3131 3719 ou ainda através do e-mail consultor@tvterraviva.com.br. E como em todas as edições, a gente começa o programa desta terça-feira com o fechamento do mercado dos principais produtos do nosso agronegócio. Vamos ver como é que se comportaram as bolsas internacionais de commodities nessa terça-feira. Olha, dia de queda aí nos mercados de grãos, particularmente. Soja caindo 0,4%, milho não foi diferente, perda de 0,5%. Trigo caiu mais, 1,3% na Bolsa de Chicago. E também o arroz teve um dia negativo, com queda de 0,8%. Na Bolsa de Nova York, o algodão subiu um pouco, o café deu uma recuperada, caiu muito ontem. O algodão também tinha caído muito no dia de ontem. Vamos recuperando, café arábica com alta de 1,5%, café robusto em Londres também subiu, 0,8%. O dado de exceção aqui foi o do açúcar, aqui com queda de 0,8%, açúcar bruto negociado na Bolsa nova-iorquina. Suco de laranja deu um salto hoje, 4,5%, estava precisando realmente um pouquinho de fôlego. Cacau caiu 1,8%. Boi gordo no mercado futuro da B3 aqui em São Paulo com leve alta de 0,1%. E o dólar ficou praticamente estável nesta terça-feira. Vamos dar uma conferida aqui nos nossos indicadores aqui das bolsas, o que aconteceu hoje, o que está movendo o mercado, porque é disso que o mercado vive, de fatores de influência para cima ou para baixo. E a soja, que teve um dia negativo hoje, basicamente foi influenciada por condições melhores que vinha sendo esperado pelo mercado. A gente deu ontem esse dado aqui, 54% das lavouras americanas seguem em boas condições, boas ou excelentes. Não é muito, mas pelo menos não piorou. E até ficou um pouco acima da expectativa dos analistas, que esperavam uma condição um pouco pior. Além disso, tem previsão de chuvas benéficas lá para a safra americana, que podem dar uma ajudada, se não forem demasiadas. Tem a possibilidade também de evoluírem para chuvas torrenciais em alguns casos, conforme disse aqui ontem o nosso agrometeorologista Marco Antônio dos Santos. Mas, por enquanto, a expectativa é de chuvas benéficas, até para dar uma amenizada no calor, nesse momento de verão pleno nos Estados Unidos. O milho também refletiu a mesma situação, previsão de chuvas benéficas, teve um dia de realização de lucros hoje, hoje, em função da alta de ontem. O trigo com fraca demanda aqui pelo produto americano, que tem sido recorrente, além da melhora das lavouras americanas também, foram fatores que também determinaram a fraqueza do mercado do trigo na Bolsa de Chicago. Na Bolsa de Nova York tivemos aqui um dia de recuperação técnica do algodão, aqui foi isso que determinou essa alta de 0,4%. O café também com uma correção técnica aqui foi o que permitiu essa recuperação de 1,5% no dia de hoje, onde tinha caído bastante, conforme a gente viu. Mas, além disso, o café segue ainda com oferta abundante em termos globais, inclusive aqui por parte do Brasil. Portanto, não é uma coisa que dê uma sustentação garantida aqui para os próximos dias ou semanas. É uma recuperação aqui basicamente baseada em volta de compras aqui por parte dos operadores, portanto uma recuperação basicamente de cunho técnico e não de cunho fundamentalista. Outro caso aqui, nesse caso negativo, foi o açúcar. O açúcar aqui muito influenciado pelo petróleo, que caiu hoje de novo. O petróleo, na verdade, oscilou nos dois lados aqui, mas acabou fechando em queda aqui e acabou determinando também a perdas aqui em contratos aqui que mais ou menos tem algum tipo de ligação com o petróleo. Caso aqui do açúcar em relação ao etanol, por exemplo. E o petróleo caindo aqui acabou levando junto também o açúcar, com queda de 0,8% na Bolsa nova-iorquina.
Então está aqui o retrato do mercado. Voltando aqui no café, teve um ponto aqui só para reforçar essa ideia de ampla oferta global. A Organização Internacional do Café divulgou uma nova estimativa hoje sobre oferta e demanda da atual temporada internacional, que começa em outubro, setembro, então está em andamento, ainda está chegando no seu final, aumentando a tendência aqui de estoques remanescentes, ou seja, de superávites da atual temporada. Era 3,1 milhões de sacas na estimativa anterior, isso sobe agora para 3,9, quase 4 milhões de sacas, como excedente da atual temporada. Portanto, isso ainda reflete a grande safra que o Brasil colheu no ano passado, foi uma safra recorde, e além disso, uma oferta global também maior, que não está sendo totalmente acompanhada pela demanda, portanto, aí sobra um excedente previsto, portanto, pela Organização Internacional do Café, em 3,9 milhões de sacas ao final dessa temporada, agora no mês de setembro. Portanto, tem muito café no mundo ainda e isso acaba justificando essas sequentes quedas dos preços do café, que tem uma certa dificuldade aqui em ultrapassar essa faixa aqui dos 90 centavos de dólar por libra-peso, perdão, dos 100 dólares por libra-peso, que tem funcionado aqui como uma espécie de referencial. Muito bem, está aí o retrato do mercado nesta terça-feira. A gente vai em frente agora com as notícias aqui de maior interesse para o nosso setor e para a economia brasileira como um todo. E a reforma da Previdência é o assunto do momento. O governo espera que a Câmara vote até amanhã o segundo turno da proposta da reforma. A maior preocupação do Planalto é com a tentativa da oposição de dar mais uma suavizada no projeto. Líderes partidários e ministros se reuniram na residência do presidente da Câmara para discutir que estratégia adotar para fazer a última votação da reforma da Previdência na casa. Nós queremos a nova Previdência, se possível, aprovada até o início da noite de amanhã. Tanto o chefe da Casa Civil como o Rodrigo Maia foram lembrados por parlamentares do Centrão das promessas de liberação de emendas. A aliança de pequenas e médias bancadas deixou claro que sem o repasse do dinheiro para obras nos redutos eleitorais dos políticos, o Centrão não se responsabiliza pelo resultado no plenário. O PSL tentou apaziguar. Não importa se você é de esquerda, de direita, de centro, o compromisso, seja em qualquer área, ela não pode falhar. Eu prefiro até perder uma semana e que os líderes partidários entrem em acordos positivos pela reforma do que aprovar ela rapidamente e perder alguns bilhões aí. A grande preocupação do Planalto é com a tentativa da oposição de suavizar a proposta. Retirar do projeto, por exemplo, as novas regras para pensões por morte, que, se forem alteradas, terão um impacto de 130 bilhões de reais nos próximos 10 anos. A equipe econômica quer manter o pagamento de 60% do benefício, mas com um adicional de 10% por filho. Para desarmar a oposição, o secretário da Previdência editou uma portaria que garante aos pensionistas de baixa renda que, mesmo com corte, eles irão receber pelo menos um salário mínimo. O projeto aprovado no primeiro turno por 379 votos a 131 já prevê isso. Mas foi a maneira encontrada pelo governo para diminuir resistências dentro da própria base. Acho que isso supera qualquer tipo de dificuldade, qualquer tipo de polêmica, e acho que com essa redação da portaria, que vai virar lei complementar após a promulgação da PEC, a aprovação da PEC nas duas casas de sua promulgação, eu acho que dá tranquilidade de que o objetivo de ninguém aqui, nem do governo, era reduzir a menos de um salário mínimo a pensão de nenhuma pessoa. Segundo um estudo do Ministério da Economia, o Brasil gasta 2,6% de tudo o que produz para sustentar as pensões por morte, contra 0,9% do PIB no Chile, 0,4% na Colômbia e 0,2% no México. Hoje, governadores vieram a Brasília para acompanhar as discussões da Previdência e dão como certa a inclusão de estados e municípios pelo Senado. Eu venho manifestar apoio integral dos governadores para que a gente possa entrar dos servidores dos estados e municípios nas regras do regime geral, do regime próprio de previdência. A inclusão de servidores estaduais e municipais na proposta não pode mais ser feita pelos deputados, porque no segundo turno não é permitido acrescentar nada no projeto, só retirar. Os governadores pediram ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que as regras tramitem em uma PEC paralela na casa, para evitar que a reforma sofra mudanças e tenha de voltar para outra votação na Câmara. O rombo da Previdência nos estados hoje é de mais de 100 bilhões de reais por ano, o que leva a atrasos no pagamento de salários de servidores e a paralisação de obras importantes.
E o presidente Jair Bolsonaro, aparentemente cedendo aqui às pressões, especialmente do Centrão, publicou agora há pouco um despacho autorizando 3 bilhões de reais em emendas parlamentares. A liberação da verba era uma da exigência exatamente dos deputados do Centrão para iniciar logo a votação do segundo turno da reforma da Previdência. Vamos dar uma olhadinha lá na Câmara agora, que tem uma sessão em andamento lá, vamos ver o que está acontecendo, para ver se está evoluindo alguma coisa lá. Votação do segundo turno da PEC da reforma da Previdência. Está aí, ó. Debates iniciando aqui. Isso, claro, vai até amanhã. Senhores deputados, senhoras deputadas. Vamos ver. Trago aqui, senhor presidente, a defesa intransigente da aprovação e trago como argumento principal, senhor presidente, o cumprimento do acordo feito neste plenário com a bancada evangélica, com a Frente Parlamentar Evangélica, com Vossa Senhoria intermediando, ministro Onyx, relator Samuel, entre outros companheiros, que hoje culminou na assinatura da portaria. Então, a sequência prevista aqui é a sessão já iniciada aqui, que a votação dessa PEC em segundo turno aconteça da seguinte forma: primeira discussão, tem andamento já, votação do texto base, votação dos destaques ainda, que vem depois, né, que são propostas para modificar a redação de alguns pontos essenciais, chamados destaques, exatamente. Aí os partidos aliados do governo, que querem manter o texto aprovado no primeiro turno, já os deputados da oposição querem apresentar 7 destaques para tentar modificar a proposta. E aí que está o impasse, efetivamente, que pode atrasar os trabalhos até o dia de amanhã. Muito bem, vamos fazer agora um rápido intervalo. A gente volta em seguida para mais informações aqui no nosso Consultor Terra Viva desta terça-feira. A gente volta em seguida. Estamos de volta com o Consultor Terra Viva. O nosso assunto continua sendo, assim como foi ontem, a questão da guerra comercial entre chineses e americanos, que tem uma acirrada agora a partir da decisão da China ontem de suspender compras de soja e outros produtos agrícolas americanos, além de desvalorizar a sua moeda. Hoje à tarde eu conversei aqui com o corretor especializado Edmilson de Souza, da Seagro Corretora de Porto Alegre, para ver como é que está tendo efeito aqui no mercado interno essa guerra comercial entre Estados Unidos e China, que já provocou aqui uma alta expressiva dos preços internos aqui no Brasil. Acompanhe um trecho da entrevista. Essa alta toda que deu dólar de quinta-feira para cá, o mercado transformou. O que era parado os preços, agora nós estamos operando, para tu ter uma ideia, Rio Grande, R$ 84,00 sobre rodas. Sim. Um pagamento aí no 3/9, estamos trabalhando com uma coisa no futuro para entregar soja agora em pagamento lá em final de maio a R$ 90,00. Prêmios também estão respondendo positivamente a essa guerra comercial aí, não? Com certeza, exatamente isso. O dólar subindo e os prêmios melhorando bastante, Silmar. Nós operamos aí até 130, 135 acima, o mercado deu uma reagida bem forte. E negócios estão acontecendo em bom volume? Olha, melhorou bastante de sexta-feira. Ontem, principalmente, o mercado rodou bastante coisa, em torno de 300 mil toneladas nesses últimos dias. Hoje o mercado um pouquinho, o prêmio deu uma cedidinha, o pessoal querendo relutar para pagar os preços de ontem, mas não tem saída, né? O dólar voltou a subir e eu acredito que hoje vão operar da mesma forma que ontem. Essa comercialização estava atrasada, né? O pessoal esperando uma melhora mais significativa dos preços. Continua assim, né? Continua. Na verdade é o seguinte, Silmar, melhorou, né? No aspecto de venda, sim, melhorou um pouco, hoje já deu uma estagnada, ou seja, o que tinha o pessoal com posições na mão, com preços que condiziam com o mercado de hoje, até ontem saiu bastante coisa, hoje já reduziu os ofertas. O pessoal querendo um novo patamar de preço. Eu diria para ti, pelo que o comportamento do mercado nesses últimos dias, teve bastante volume negociado, sim. O sócio-diretor da Seagro, Edmilson Souza, também falou sobre outras consequências aqui da guerra comercial, também do relatório sobre a situação da safra dos Estados Unidos, que continua irregular em função de clima, e os efeitos disso, e também dicas aqui para os nossos produtores brasileiros. Acompanhe esse outro trecho da entrevista também. Nós temos essa política também de câmbio, tem que ver se o governo vai deixar o mercado andar sozinho, né? Se ele não vai interferir no câmbio. Eu, no ponto de vista, eu acho que vai chegar num patamar de 4, ele volta a interferir. Outro ponto fundamental que tem com relação à safra americana, tu vê que ontem eles largaram o percentual de boas excelentes no mesmo patamar da semana anterior e pioraram um pouco no milho 1%. Uhum. A circunstância do mercado, conforme for agora dia 12, tu sabe que o SDI é muito conservador, né, Silmar? Então,
possivelmente nesse relatório não vinha dar prestar a real conjuntura de lavoura. No meu ponto de vista, a situação mesmo vai persistir até final de agosto, onde nós teremos, na verdade, uma situação mais confortável com relação às lavouras nos Estados Unidos, porque nós nunca tivemos na história um atraso de plantio tão grande como foi esse ano. Sim. Então, todo esse aspecto aí é relevante. Então, dificilmente nós teremos uma situação confortável antes do final de agosto. Então, esse relatório, do meu ponto de vista, ainda vai ser conservador, no meu ponto de vista, né? Perfeito. Agora, claro, uma situação que guerra comercial com a China. E nós temos aí, se realmente os Estados Unidos vai colocar, a partir do dia 1º de setembro, se eles não vão chegar no denominador comum, aí, meu amigo, os preços podem ir mais acima, porque a China vem com força e vai precisar comprar também, querendo ou não, mesmo diminuindo o volume, ele vai ter que pagar prêmios melhores, porque o mercado ainda, para vender volume, vai quer preços melhores. Então, possivelmente, nós teremos, talvez, próximos dos melhores preços do ano passado. O Brasil não tem muita soja ainda para vender nesse segundo semestre, né? Você falava aqui em 8 milhões de toneladas no máximo, é isso mesmo? Não, o Rio Grande do Sul, nós falamos em 8, 9 milhões de toneladas ainda a ser vendido. Então, nós tínhamos até então uma conjuntura de mercado como está hoje. Eu acredito que nós passaríamos tranquilamente com um excedente de carry-over muito grande. Perfeito. Mas com a melhora dos prêmios e melhora do preço, acredito que o produtor vai liquidar sim. Muito Só que bem. tem a expectativa do trigo agora também, né? Se o trigo for um trigo de boa qualidade ou não, o pessoal vai vender e vai fazer dinheiro agora, vai segurar a soja. Muito bem. Vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco, vamos ver mercado físico e também uma entrevista aqui da ministra da Agricultura sobre defensivos agrícolas, que é muito importante. Segura aí que a gente já volta. Estamos de volta com o consultor Terra Viva. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, se reuniu nesta terça-feira com jornalistas para falar sobre a aprovação e uso de defensivos agrícolas aqui no país. De acordo com a ministra, as informações distorcidas têm deixado os consumidores preocupados. Também participaram do encontro os representantes da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e do IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Os 3 órgãos federais são responsáveis sobre a liberação desses produtos. Durante 2 horas e meia, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, reuniu jornalistas para esclarecer sobre o uso de defensivos agrícolas no país. De acordo com a ministra, há mais de 2.000 defensivos aguardando para ser avaliados. E o fato de 262 terem sido aprovados neste ano, a maioria produtos genéricos, não significa que este governo libera mais rápido, já que os processos chegam a demorar 8 anos. Segundo o diretor da Anvisa, Renato Porto, a agência concluiu a reavaliação de 12 defensivos e 8 foram banidos por terem nível considerado tóxico. Na última semana, a agência adotou padrões internacionais e reviu a classificação de mais de 1.900 defensivos no país e retirou o rótulo de maior risco de 600 produtos. Se todos os produtos estão como extremamente tóxico, qual que é o grau de interesse que um agricultor tem de escolher um produto? Nenhum. Quando eu digo que ele tem opções, que são opções menos tóxicas, não é crível, a gente não acredita nisso, que o nosso agricultor que tem qualidade para fazer essa análise não vá optar por um produto menos tóxico. Quando o assunto é gastos com defensivos, o Brasil está em primeiro lugar. Mas, segundo a ministra, isso se deve ao alto custo dos produtos importados. Já no ranking de maiores consumidores mundiais, o Brasil ocupa a posição de número 44, com consumo médio de 4,3 kg por hectare, de acordo com o levantamento feito pela FAO, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. De acordo com a ministra, as novas moléculas aprovadas são menos tóxicas e a aplicação de defensivos tem diminuído no país. De 2004 para cá, o que caiu é impressionante o uso. Por quê? Pela tecnologia. Porque cada vez mais nós estamos mandando para registro as moléculas novas que chegam, né, que as empresas apresentam e que o Ministério da Agricultura, a Anvisa e o Ministério do Meio Ambiente fazem a avaliação e quando esse registro é autorizado, é dado, isso vai para o mercado. E são moléculas sempre mais modernas, mais pontuais, com uso menor, enfim.
que tem mostrado aí que a tecnologia trouxe o Brasil de grande importador de alimento a grande exportador. Segundo Tereza Cristina, muitos consumidores estão apreensivos sobre o uso de defensivos agrícolas no país por causa de informações distorcidas. O objetivo da entrevista coletiva foi esclarecer que o Brasil tem regras rígidas e controle desses produtos. Tem saído várias matérias e talvez por essa falta de uniformidade das informações, um pega pela quantidade de dólares da importação, o outro usa, enfim, outros dados, nós estamos passando uma imagem para o consumidor de que ele é altamente atingido, que não existe controle, que se quer só aprovar defensivos agrícolas para ajudar o produtor rural. E não é isso. O Brasil tem regras muito firmes. Aliás, o Brasil é o único país do mundo que tem uma lei que, para se aprovar um novo pesticida, um novo registro, ele tem que ser menos tóxico dos outros que já estão em uso no mercado. O governo também deverá publicar em breve um decreto para intensificar os cuidados e o treinamento para quem aplica os defensivos. Muito bem, a gente vai para a finalização do programa com as nossas cotações dos mercados físicos nesta terça-feira. Começar pela soja, botar aqui em tela cheia. Olha, a única exceção aqui foi o Porto Paranaguá com queda de 0,6%. Porto Rio Grande, na verdade, subiu, chegou até R$ 84,00, R$ 83,50. Mas houve algumas exceções, essa é uma delas. Tem mais praças aqui com estabilidade ou até com algumas altas, como é o caso de Passo Fundo, 1,3%. E também em Rondonópolis, no Mato Grosso, 1,4%. Outro caso aqui de elevação dos preços foi o Dourados, aqui no sul do Mato Grosso Sul, 0,7%. Apesar da queda na Bolsa de Chicago, o fato é que o câmbio deu uma segurada aqui nos preços, permitiu pelo menos uma certa estabilidade. O que mais? Vamos ver aqui o milho. O milho teve altas também de novo, ontem já tivemos aqui valorizações, tanto no Porto quanto em praças internas. Paranaguá 0,5%, 39,20%. 4,1% de alta em Campinas, Cascavel deu um salto aqui para 8,1%. Outras valorizações aqui em Rio Verde, também em Dourados e em Erechim, no norte do Rio Grande do Sul, que beirou os R$40, lá R$ 39,50 no dia de hoje. O que mais? Café? Café aqui com alta no sul de Minas, Cerrado Mineiro também, no caso do Arábica aqui. Outra alta aqui foi no oeste de São Paulo, bebida dura aqui para R$ 400, 1,3% acima. O que mais? Temos o arroz aí, não? Arroz aqui com valorização, opa, finalmente deu um salto aqui em Alegretes, Pelotas e também em Turvo, em Santa Catarina, estabilidade em Santa Maria e também no norte do Mato Grosso, e o agulhinha aqui em São Paulo subiu ontem, hoje ficou estável aqui em R$ 101,50 pela saca de 60 quilos. A gente vai ficando por aqui com o nosso consultor Terra Viva desta terça-feira. Uma boa noite a todos, amanhã a gente volta e para finalizar, a nossa agrocidade homenageada de hoje é Tupanciretã, lá no Rio Grande do Sul, importante polo produtor de grãos. Boa noite a todos, até amanhã.